Olá! Ao longo dos anos, a população tem se conscientizado da importância da conservação do meio ambiente e cada vez mais pessoas estão preocupadas em deixar um lugar melhor para as futuras gerações. E um dos principais impedimentos a uma vida com mais saúde e bem-estar é a poluição, que é responsável por alterações significativas na natureza, influenciando diretamente a qualidade do ar, água e solo. Por meio da interferência antrópica no meio ambiente, a poluição pode aumentar a pressão sobre a ecosfera, que é o conjunto de ecossistemas da Terra. Por isso, é necessário que exista uma maior consciência da sociedade sobre o tema, para que possamos encontrar soluções para auxiliar na recuperação e no equilíbrio do meio ambiente, em benefício das futuras gerações. E sobre esse tema, a poluição dos ambientes naturais pelas atividades humanas, vamos iniciar a nossa discussão compreendendo um pouco sobre os sistemas utilizados para tratamento de águas e efluentes poluentes, gerados a partir de esgotos domésticos ou industriais. Acompanhe. Para que possamos despoluir e reaproveitar as águas de efluentes gerados em processos industriais ou domésticos, é necessário utilizar um sistema de tratamento de efluentes, conhecido como Estação de Tratamento de Esgoto, ou ET, também conhecido como Estação de Águas Residuais. Esse sistema segue etapas para a retirada dos compostos orgânicos e inorgânicos que causam poluição ao meio ambiente, como rios, lagos, mar e lençol freático. A ET trata das águas residuais domésticas, que devem apresentar uma menor concentração de matéria orgânica e nutriente após as etapas do tratamento, podendo ser direcionadas para mares ou rios, com reduzido impacto ambiental. Há diversos tipos de tratamentos existentes em uma ET. De forma geral, os tratamentos são divididos em 4 fases ou etapas, que são o tratamento preliminar e os tratamentos primários, secundários e terciários. No tratamento preliminar, como o próprio nome sugere, acontece um tratamento prévio, em que são separados sólidos mais grosseiros por meio de um gradeamento, com barras de diferentes espessuras e caixas de areia ou desarenadores. Removendo parte dos sólidos, o esgoto passa para as etapas subsequentes do tratamento. No tratamento primário, por sua vez, vai ocorrer a remoção da maior parte dos sólidos suspensos presentes no esgoto, reduzindo a concentração da matéria orgânica, medida na forma de DBO, em cerca de 30%. A esta etapa estão associados grandes decantadores, chamados de decantadores primários. Na etapa do tratamento secundário, vai ocorrer a remoção da maior parte da matéria orgânica e de sólidos dissolvidos presentes no esgoto. Em geral, esta fase ocorre em reatores biológicos, em processos que podem ser anaeróbios ou aeróbios. Veja só. Durante o tratamento secundário de esgotos, podem ser utilizados reatores biológicos contendo micro-organismos capazes de degradar a matéria orgânica. Estes micro-organismos podem ser aeróbios ou anaeróbios, o que vai definir o tipo de tratamento realizado. Um exemplo de tratamento anaeróbio vai acontecer em reatores anaeróbios de manto de lodo, conhecidos pela sua sigla em inglês, WASB, que apresentam eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DBO próximo a 80%. Um exemplo de sistemas aeróbios são os sistemas de lodo ativados, que também podem ser operados com aeração prolongada, apresentando uma eficiência de remoção de matéria orgânica de até 95%. O tratamento terciário não é etapa obrigatória, mas pode ocorrer previamente ao lançamento do efluente no corpo receptor, visando a desinfecção, isso é, a redução de potenciais patógenos no efluente,
ou a remoção de nutrientes, entre eles o nitrogênio e o fósforo. A redução da concentração destes compostos tem como objetivo evitar que, em excesso, eles possam ser utilizados por algas e plantas aquáticas, levando ao crescimento exacerbado desses organismos e à eutrofização dos corpos hídricos. Nos tratamentos terciários, são utilizadas técnicas físico-químicas ou biológicas para a retirada destes poluentes específicos que não foram retirados pelos outros processos mais comuns. Estes tratamentos podem ser realizados em uma ou mais etapas, dependendo do grau de depuração que se deseja obter. De acordo com sua classificação, podemos dividir as tecnologias utilizadas em um processo terciário de efluentes em tecnologias de transferência de fase e as tecnologias destrutivas. Vamos ver a diferença entre elas. Dentro da classificação dos tratamentos terciários, as tecnologias de transferência de fase são aquelas que alteram o estado de agregação do poluente, isto é, passando da fase aquosa para outra fase, que pode ser gasosa, lançado o composto para a atmosfera, ou sólida, gerando resíduos sólidos. Um exemplo é o método de adsorção, em que o poluente liga-se à superfície de um composto adsorvente, como, por exemplo, o carvão ativado, que deve ser regenerado ou descartado posteriormente. Por outro lado, quando as tecnologias terciárias são ditas destrutivas, o poluente se transforma ou deixa de existir. Um exemplo é o processo de oxidação da matéria orgânica, gerando moléculas mais simples, como água e gás carbônico. Entre os principais tratamentos terciários de efluentes, podemos citar a microfiltração, um processo que faz uso de membranas com pequenos poros, na escala de micrômetros, em que a força que promove a separação da parte líquida dos sólidos poluentes é a pressão, através da membrana e os seus poros. Também como tecnologia terciária de tratamento, encontram-se processos de precipitação e coagulação, em que ao efluente são adicionadas substâncias químicas coagulantes que formam flocos quando se juntam à matéria em suspensão. Por exemplo, a adição de cal em esgotos que contém ferro produz flocos que precipitam em tanques de tratamento. Outro exemplo bastante utilizado de tecnologia terciária de tratamento faz uso do princípio da adsorção, como no uso do carvão ativado, que apresenta elevada capacidade de adsorver, isso é, captar alguns poluentes químicos ou biológicos dissolvidos no efluente. Além dessas, ainda podemos citar a tecnologia da troca iônica, em que polímeros com regiões capazes de reter íons específicos são utilizados. Desse modo, os íons poluentes que estão na água ficam retidos na resina polimérica, que pode ser recuperada utilizando-se outros íons de mesma carga. Outra tecnologia bastante utilizada, apesar de seu custo ser relativamente mais elevado, é a de osmose reversa. Vamos ver juntos. No processo de tratamento terciário via osmose reversa, a água vinda do efluente passa de modo forçado, por meio de uma pressão aplicada, por uma membrana semipermeável de material orgânico polimérico, que os íons não podem atravessar. Dessa forma, água com elevada pureza pode ser obtida após a passagem do efluente pela membrana filtrante. Além de seu uso no tratamento terciário de efluentes, esse método é bastante utilizado no processo de dessalinização para a obtenção de água potável. Outras tecnologias de tratamento também podem ser utilizadas, visando a obtenção de um efluente mais puro e com baixo potencial poluente. Entre elas, podemos citar a eletrodiálise, em que várias membranas semipermeáveis são colocadas de modo vertical e alternadamente no interior de uma célula elétrica,
que vai induzir a remoção dos íons presentes em solução. Além dessa, existem ainda as tecnologias que visam não apenas remover os compostos inorgânicos do efluente, mas também reduzir a quantidade de potenciais organismos patogênicos, como bactérias e protozoários. Esse tipo de tratamento, denominado de desinfecção, é fundamental para o tratamento de água destinada ao consumo humano e bastante interessante nos processos de reaproveitamento de efluentes tratados, como para a irrigação de cultivos agrícolas. Um exemplo de tecnologia que visa a desinfecção é a cloração. Nesse processo, o cloro, na forma de gás ou como hipoclorito de sódio, é adicionado na água ou efluente, visando reduzir a atividade de micro-organismos patogênicos, algas e bactérias, e agir como oxidante de compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água. Outra forma de tratamento terciário que pode também auxiliar na desinfecção dos efluentes é a ozonização. Nela, o ozônio, O3, é usado porque atua como um potente agente oxidante, além de ser facilmente absorvido pela água. Esse composto é utilizado principalmente para oxidar os compostos orgânicos não biodegradáveis. Ainda outro processo terciário que apresenta uma aplicação mais específica é a desnitrificação. Nessa técnica, o objetivo é reduzir a concentração de nitrogênio no efluente. Para isso, é necessário que haja condições anóxicas no meio, ou seja, a ausência de oxigênio, para a atividade de micro-organismos especializados. Outra tecnologia de tratamento que apresenta alta eficiência de remoção da matéria orgânica e pode ser utilizado como auxiliar no processo de tratamento de efluentes é a de processos oxidativos avançados, ou POAs. Vamos ver. Em um processo oxidativo avançado, além do ozônio, a oxidação química também pode ser realizada com o uso de peróxido de oxigênio ou outro oxidante convencional. Para acelerar esses processos, são utilizados radicais extremamente oxidantes e pouco seletivos, que podem ser obtidos por meio de diferentes combinações entre a radiação ultravioleta, peróxido de oxigênio, ozônio e fotocatalisadores. Como vimos, as águas residuais apresentam organismos patogênicos e, por meio da desinfecção, é possível removê-los ou reduzir drasticamente sua quantidade. Com isso, conseguimos reduzir também os odores que se formam nas estações de tratamento de esgoto, além do potencial de contaminação ambiental. Bem, sabemos que duas formas de se realizar a desinfecção dos efluentes são através dos processos de cloração e de ozonização. Além destes, outro processo eficaz para a redução da patogenicidade dos efluentes tratados é aquele que faz uso da radiação ultravioleta. Entretanto, apesar de elevada eficiência, este método apresenta elevado custo, além de ser incompatível com estações de tratamento com vazões muito elevadas. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro.